Olá, boa noite. Boa noite. É uma alegria estar aqui mais uma vez no Centro Espírita Vinhas do Senhor. É um prazer receber todos vocês aqui hoje, nesta noite de domingo. Quero dar uma boa noite também a você que nos acompanha pelas redes sociais do SEVES. É muito bom também saber que você está aí do outro lado nos prestigiando. E eu peço também que curta, comente, compartilhe as nossas publicações para que a mensagem espírita chegue em todos os lugares e chegue também a mais pessoas. Então, hoje, o tema que eu propus para a gente refletir um pouco é uma coisa que todos nós fazemos parte. Todos nós temos uma família. E é o tema que eu escolhi para que a gente reflita. Porque com a correria do dia a dia, com esse mundo corrido, com as tecnologias, com coisas que nos chamam cada vez mais as coisas materiais do mundo, muitas vezes a gente pode achar que a família está perdendo o seu valor, a gente pode achar que a família, essa instituição não vale mais a pena. E nós hoje vamos ver o que a doutrina espírita fala para a gente sobre a família. Por que as famílias são necessárias? Por que elas são tão importantes? Por que elas têm um papel fundamental na nossa vida de encarnado e de desencarnado também? Nós vamos conhecer quais são os dois tipos de famílias que existem segundo a doutrina espírita. Vamos também entender quem são os integrantes das nossas famílias. Por que existem famílias tão bem-sucedidas, socialmente falando, que se integram muito bem, que se dão muito bem, né, que estão ali todos juntos, vivendo bem a sua vida. E por que existem famílias tão desajustadas, famílias com tantos problemas, com tantas diferenças que às vezes acabam acontecendo tragédias, né, dentro de famílias? Nós vamos entender um pouco disso hoje. Vamos entender também qual que é a importância de uma base sólida, de uma família com uma base sólida para a criação dos nossos filhos, né, para a criação dos filhos. E também vamos falar um pouquinho sobre o ambiente doméstico ideal que todos nós deveríamos ter em casa ou procurar ter em casa. É os assuntos que nós vamos refletir um pouquinho hoje. Então, para a gente começar a falar sobre família, eu vou ler para vocês um trecho do capítulo 2 do livro Vida e Sexo, que é um livro de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Só fazendo um parêntese, quem tiver interesse, eu vou ler aqui, né, um trechinho, e quem tiver interesse, esse estudo do livro Vida e Sexo está sendo realizado pelo Clayton, todas as quintas-feiras, às 2h da tarde, aqui na casa, e também é transmitido pelo Facebook, tá? Então, quem quiser também, tiver interesse, pode acompanhar. Então, o trecho do livro fala assim: de todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, nenhuma talvez seja mais importante em sua função educadora e regenerativa do que a constituição da família. De semelhante agremiação, na qual dois seres se conjugam, atendendo aos vínculos do afeto, surge o lar, garantindo os alicerces da civilização. Através do casal, aí estabelecido, funciona o princípio da reencarnação, consoante as leis divinas, possibilitando o trabalho executivo dos mais elevados programas de ação do mundo espiritual. Então, olha só, um trechinho do livro Palavras de Emmanuel, mas que nos traz tantas informações ali, implícitas e explícitas também. Então ele começa falando para a gente que exceto a humanidade, por que exceto a humanidade? Porque talvez a humanidade é o bem maior que Deus tem, que Ele criou. Porque Ele nos fez, Ele é a causa primária de todas as coisas, Ele é onipotente, Ele é poderoso, Ele não precisava de nós, né? Mas mesmo assim Ele nos fez.
Mesmo assim, Ele confia na gente, mesmo sabendo que nós somos imperfeitos, que nós temos nossas dificuldades, que nós temos o nosso orgulho, o nosso egoísmo, e mesmo assim Ele acredita na gente, acredita que nós somos capazes de evoluir, de melhorar e um dia chegar a espíritos evoluídos. Ele não desiste da gente nunca. Então, exceto a humanidade, nós somos a humanidade, que viemos em primeiro lugar, a família talvez seja a associação mais importante existente na Terra. E por que a família é tão importante? Primeiro, família é necessária para que a gente possa reencarnar. Para que haja a reencarnação, é necessário que nasça de um pai, de uma mãe, ou de um casal, vamos colocar assim, de um pai e uma mãe, porque nós não nascemos, de chocadeira, nós temos pai e mãe, mas nem necessariamente pai e mãe formam um casal depois. Mas naquele momento ali, a concepção do casal é uma família que está ali se formando. E nós precisamos disso. Ninguém nasce assim, aparece no mundo. É através dos nossos pais, que são um casal, que a família é formada. E a família tem essa função educadora e regenerativa. Porque a família está diretamente ligada ao nosso processo individual, que cada um tem da sua melhora, da sua evolução. A família, com essa proximidade física que tem, com essa convivência e principalmente com os laços de amor, é peça fundamental na melhora de cada um de nós. Esse amor que as famílias deveriam ter, é fator primordial, porque é o início de tudo e o fim de tudo, porque nós estamos aqui encarnados na Terra justamente para aprender a amar, aprender a caridade, aprender sentimentos mesmos fraternos que vão nos levar à evolução, a chegar a ser espíritos iluminados, mais adiantados. E a família é o primeiro passo para proporcionar tudo isso para a gente. Através da família nós vencemos os nossos vícios, A gente consegue ter uma base que nos dá todos os meios para que a gente possa seguir aí uma vida da melhor forma possível. E aí, nesse mesmo trechinho do livro, o Emmanuel fala sobre os dois seres que se conjugam formando um lar. Então, a questão do casal se conhecer, do namoro, da proximidade e essa lei de atração que une um homem e uma mulher para que esses dois possam gerar um filho, ele é fundamental na reencarnação. Se o homem e a mulher não se aproximassem, ninguém reencarnava. Porque a gente fala, a reencarnação é uma bênção, e é realmente. Nós reencarnamos várias vezes, nós já tivemos muitas vidas, mas todas essas várias vezes que nós reencarnamos, todas essas vidas que nós já tivemos, dependeu de um homem e de uma mulher se juntar para que essa criança nascesse, para que nós nascêssemos. Então, os alicerces da civilização que Emmanuel fala aqui no livro é justamente esse, é a humanidade que é o alicerce da civilização, pois sem um casal não haveria reencarnação. E com a reencarnação, o Emmanuel coloca aqui no livro, possibilitando o trabalho executivo dos mais elevados programas de ação do mundo espiritual. Porque no mundo espiritual, planejamentos reencarnatórios estão sendo feitos o tempo todo. Mas não adianta eu ter o meu planejamento certinho, bonitinho, vou ser isso, vou nascer do fulano, vou nascer da cicrana, sendo que esses dois não se juntam e não formam uma família. Quando eu estou dizendo família, não estou dizendo apenas pai e mãe, peça fundamental para que a gente reencarne, mas estou dizendo também a família que irá nos acolher. Então, nos acolher para ajudar a gente a seguir o nosso plano reencarnatório. Então, por isso que Emmanuel fala para a gente que a família possibilita os mais elevados planos de ação do mundo espiritual.
porque ela, através da encarnação, que nos ajuda a ter a encarnação e para que a gente possa cumprir aí o nosso plano reencarnação, o nosso plano reencarnatório. Então, a família, ela é importante para os encarnados e para os desencarnados também. Porque se o casal não se juntar, como eu disse, e ter o seu filho, como que eu vou conseguir reencarnar? Muitas vezes, abortos que às vezes acontecem, né? Abortos assim voluntários que a pessoa faz, estragou todo ali um plano reencarnatório que estava ali para aquela pessoa que estava ansiando pela sua reencarnação, querendo vir, às vezes esperou por séculos para reencarnar, mas a mãe e o pai, em um determinado momento, resolveram abortar e impediram que esse espírito viesse à Terra. E isso gerando transtornos, às vezes gerando obsessões e tantas outras coisas que podem vir junto com o aborto. Então, a responsabilidade de um pai e de uma mãe formando família, recebendo um filho, já começa desde o momento da concepção. Porque ao abortar, você pode estar podando um espírito de ter a oportunidade de reencarnar. Então, olha coisas que a gente nem pensa às vezes, mas a família está ali mostrando o seu papel, que é necessário que famílias se formem, é necessário que o mundo tenha famílias para que as pessoas possam encarnar e seguir aqui na sua trajetória. E no livro Jesus no Lar, no capítulo 1, o Espírito Nélio ele fala para a gente que o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. A paz do mundo começa sobre as telhas que nos acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como esperar a harmonia das nações? Se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo que está em nossa casa, associados à luta do nosso dia a dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Então é justamente isso, é dar valor na família que temos, mesmo com todas as dificuldades que nós vamos ver aqui, mas dar valor à família que temos, porque é peça divina que Deus deixou para nós. Não podemos desvalorizar, não podemos achar que essa instituição está falida, pois ela é da vontade do Pai. Deus assim quis que cada um de nós permanecêssemos e nascêssemos de uma família, seja ela qual for, seja ela da maneira que for. E aí, falando de formação de famílias, também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, a espiritualidade traz para a gente os dois tipos de famílias que existem. Eles nos falam que são as famílias dos laços espirituais e as famílias dos laços corporais. Então, as famílias dos laços espirituais, segundo o Evangelho, são as duráveis. As primeiras, as que se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através de várias migrações da alma. Então, as famílias de laços espirituais normalmente são aquelas famílias que são formadas por espíritos que têm uma grande afinidade, por espíritos que já viveram junto em outras vidas, já resolveram as suas diferenças e já conseguem conviver num ambiente harmonioso, num ambiente de mútua ajuda, e que lá no seu plano reencarnatório escolheram e foi aceito que eles viessem juntos, encarnando numa mesma família, para se ajudarem a continuar aí seguindo a sua evolução. Então essas são as famílias de laços espirituais. Normalmente são famílias que a gente nota que tem uma convivência melhor. Não vou dizer que não tem problemas, né? Porque todos nós temos, qualquer família tem, até porque nós estamos no mundo de provas e expiações e a gente não vai passar por essa encarnação sem problemas. Mas aquelas famílias que mesmo com problemas, elas conseguem passar de forma mais leve, passar com respeito, passar com ajuda, com cooperação, né? Sem grandes alardes.
Então, provavelmente, essa família é uma família formada por laços espirituais. E quando eu falo que às vezes essas famílias têm problemas, que é claro que tem, porque muitas vezes uma família formada por membros de laços espirituais, eles aceitam receber um membro daquela família que eles não conhecem, mas que às vezes é um espírito endurecido, um espírito que está precisando realmente desse ambiente de amor, de carinho, de caridade, de compreensão, para que ele siga no seu caminho evolutivo, para que ele consiga ter meios de melhorar mais. Então é muito comum, às vezes, famílias evoluídas ou num grau de adiantamento maior receberem ali no seu seio aquele filho que é mais desajustado um pouco, né? Muito comum. Escolheram também provação para eles, né? Para ajudar também esses pais, essas avós, esses tios na sua caminhada. Então é muito comum. E existe também as famílias de laços corporais. Essas são mais frágeis, né? Essas são realmente almas, espíritos que não têm essa ligação afetiva, não têm essa sintonia entre eles, mas que por desajustes que fizeram nas suas encarnações passadas, precisam estar juntos ali, agrupados debaixo do mesmo teto, para justamente acertar essas arestas aí entre eles e aprenderem a se amar, a se tolerar, né? Então essas famílias normalmente são as famílias que têm uma convivência mais complicada, que tem aquelas pessoas que têm uma sintonia mais difícil, mais desajustadas, né? Muitas vezes essa família tem algozes ali que se fizeram mal em outras vidas, mas que com arrependimento, aceitaram a vista ali debaixo do mesmo teto, né? Mas que se proporam a tentar se ajudar, né? E é muito comum dessas famílias, às vezes, serem essas famílias que nós vemos, que acontecem, às vezes, tragédias, né? Ou mesmo que não acontecem essas coisas que a gente vê no jornal, mas aquelas famílias realmente difíceis de lidar, pais complicados, filhos rebeldes, né? Às vezes madrastas, padrastos, primos, enfim, todas aquelas pessoas que formam aquele grupo ali, serem famílias difíceis, famílias de estupim curto, que uma coisinha que fala já vira aquela coisa, né? Provavelmente essas famílias são pessoas que tem muito mais débitos ali para poder se acertar. Por isso essa convivência é tão difícil. Mas o que a doutrina nos mostra é que mesmo com toda essa convivência difícil, o que é preciso ter em mente? Primeiro, que aceitaram. Ninguém está na família que está por acaso, caiu ali de paraquedas. Por mais que eu possa ter aceitado o homem que ceifou a minha vida, eu posso ter aceitado receber ele como filho, sabendo que era difícil, e com certeza será difícil, mas eu aceitei, eu pedi, às vezes eu implorei, porque o meu arrependimento, ao eu chegar lá na erradicidade e me ver fazendo mal para o meu irmão, às vezes eu implorei a Deus, a espiritualidade, por favor, deixe eu receber este homem como meu filho para que eu possa reparar o grande mal que eu fiz a ele. Então, vai ser uma convivência difícil? Às vezes, não é regra. Não estou dizendo também que porque eu aceitei receber umas pessoas difíceis na minha família, que não vai dar certo. Muito pelo contrário. É justamente por estarem ali reunidos dentro de uma família que vão poder se acertar, mas nem sempre é fácil, né? Imagina assassinos e assassinados convivendo dentro do mesmo lar. Mas justamente por isso que existe o véu do esquecimento. Para aquela mãe, enquanto espírito aceitou receber o seu algoz e pega ali no seu braço um bebezinho pequenininho, frágil, inocente, olha ali o amor brotando. Né? Então a família é justamente para isso, é o laço de amor. O que a gente precisa ter em mente é que família precisa ser amor, com as dificuldades,
com as diferenças, com as lutas diárias de cada dia, mas na sua essência, família precisa ser amor, porque só o amor constrói, só o amor é capaz de mudar espíritos difíceis, só o amor é capaz de moldar aquela pessoa que está ali necessitando tanto de rumo na sua vida. Essa é a função principal da família, é o amor. É isso que a gente precisa ter em mente. E olha a beleza da doutrina espírita mostrando para a gente as famílias, como são. Através do estudo, através de palestras que nós vemos, que nós estudamos, nós ouvimos, nós podemos entender o que acontece às vezes no nosso dia a dia. Qual de nós aqui não tem um parente difícil? Um filho, um pai ou um irmão? Então, a gente tendo essas informações, é muito mais fácil da gente entender, da gente conhecer, e assim a gente tentar trabalhar no nosso dia a dia essas diferenças. Então, é muito importante a gente estudar, a gente vir aqui, né? Kardec já deixou para a gente, espírita, amai-vos e instruí-vos, justamente para isso, como o nosso irmão Gilberto falou aqui também no início, que quando a gente conhece, a gente pode trabalhar melhor. Quando a gente estuda, a gente pode entender os mecanismos da nossa vida, por que a gente passa por aquela dificuldade, por que eu preciso conviver com aquele filho difícil, com aquele ente complicado, mas entender e saber como agir, ou pelo menos a gente ter noção, poxa, mas não foi por acaso, né? Se ele é tão difícil, é porque também eu tenho a minha parcela de culpa, alguma coisa eu fiz, vamos ter calma e vamos seguir, até porque Deus não desampara ninguém. Né? Normalmente, da mesma forma que eu falei, que tem famílias de espíritos muito evoluídos que aceitam receber um espírito mais endurecido, também pode ter certeza que dentro de uma família onde ela é formada por espíritos endurecidos, provavelmente vai ter ali 1 ou 2 espíritos ali mais esclarecidos para estar justamente mediando aí esta convivência entre os seus familiares, né? Normalmente uma mãe que costuma muito apaziguar, mas nem sempre, às vezes um pai, às vezes um irmão que está sempre ali, peraí, não é assim, vamos ter calma, vamos ter paciência, né? Porque o fulano tem jeito, e todo mundo tem mesmo, uns é mais difícil que outros. Então, assim, nós nunca estamos sozinhos. Por mais problemas que nós temos, nós nunca estamos sozinhos, a espiritualidade não nos desampara. Isso que nós precisamos ter em mente para a gente seguir em frente. E nessa questão de família, de formação de família, eu queria ressaltar aqui hoje a questão da responsabilidade do pai e da mãe. Quando eu falo pai e mãe, não necessariamente ser casados ou morarem junto dentro da mesma casa, a responsabilidade do pai e da mãe na formação do seu filho. Nós sabemos que hoje em dia as famílias não são formadas por pai, mãe, filhinho e filhinha, né? Comercial de margarina. Existem famílias formadas às vezes por avós, por tios, né? Por 2 homens, por 2 mulheres. Mas como regra, um filho tem um pai e tem uma mãe. Um homem e uma mulher. Não é necessário que estejam juntos, mas é necessário que ele dê o amparo ao seu filho. Porque nós seremos cobrados. Quando nós chegarmos lá no plano espiritual, Deus vai perguntar para a gente: o que fizeste do filho que eu confiei a vós? Então a responsabilidade de um pai e de uma mãe é muito grande. Justamente por isso, porque eu não sei quem eu recebi como filho. Não sei não, na verdade esqueci, né? Véu do esquecimento. Mas e se eu aceitei receber aquele espírito endurecido como filho? E eu não dou para ele aquela base, aquele alicerce de amor, de carinho, de guia, de mostrar para ele o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Quando essa criança chegar aí na sua adolescência, principalmente nos 14 anos, que é quando a glândula pineal se abre e
esse menino mostra tudo que ele trouxe das encarnações passadas, se ele não tem ali aquele alicerce que o segura, ele tem grandes chances de descambar. E aí, o que eu fiz para Deus para ter um filho assim? É muito sério. Então, é necessário que pai, que mãe, que pessoas que cuidam realmente tenham essa função educadora e regenerativa que Emmanuel traz para a gente, que a família precisa ter. Porque nossos filhos, nós aceitamos recebê-los, mas aceitamos também ajudá-los no seu caminho evolutivo. Aceitamos fazer o que tiver a nosso alcance para que esse espírito encontre o seu caminho da sua redenção. Então é muito triste quando nós vemos aí crianças às vezes pequenininhas, já mostrando sinais de falta às vezes de educação mesmo, de limite, né? Crianças querendo mandar em pai e mãe sem autoridade, ou às vezes deixa com a avó, quer que a avó cuide, mas não deixa a avó educar. É muito sério, porque as nossas crianças são o futuro do nosso planeta. E uma criança que cresce em um ambiente harmonioso, um ambiente onde se tem amor, mas também se tem cobrança para aquela moral, para que ele saiba o que é certo e o que é errado, com certeza essa criança vai contribuir para um futuro melhor para o nosso planeta, para a regeneração do nosso planeta. Agora, como que nós estamos esperando mudança? Como que nós queremos que o planeta Terra passe para um mundo de regeneração se nós não educamos os nossos filhos? Aí vai ficar mais complicado. E a oportunidade está aí. Nós não podemos perder, né? Então nós seremos cobrados, não podemos esquecer isso. Nós seremos cobrados quanto aos filhos que nós tivemos. Nós estamos aí terminando o mês de setembro, mês de valorização da vida, que se falou principalmente da questão do suicídio. Então, todas essas pessoas que cometem suicídios aí todos os dias, será que muitas delas, todos esses desajustes que estão acontecendo com ela, não começou lá na sua infância, com famílias desajustadas? Será que se essas pessoas que cometem suicídio hoje tivessem crescido num lar mais harmonioso, num lar de compreensão, num lar de educação, será que elas teriam cometido suicídio? Talvez sim. Nós não sabemos as questões que levam uma pessoa a se suicidar, mas talvez em muitos casos não. Então é muito sério a formação da família, o papel da família na educação dos filhos. Então, o conselho que a doutrina espírita deixa para a gente é: se certifique de que você está fazendo tudo para guiar o seu filho no adiantamento moral deles, para que a sua consciência esteja limpa num determinado momento que talvez possa acontecer, que é do seu filho fazer uma escolha ruim na vida. Se você tiver a consciência de que você fez tudo o que você pôde fazer, tudo bem, foi escolha dele. Mas e se essa escolha dele foi de repente influenciada ou foi escolhida por negligência sua como um pai, como uma mãe ou como uma pessoa que está ali naquele momento cuidando dela? Porque os nossos filhos também são espíritos que têm o livre-arbítrio de escolher o seu caminho, mas é dever dos pais, enquanto puder, estar ali orientando para fazer o seu caminho, fazer dos nossos filhos, que nossos filhos tenham um caminho melhor. E Emmanuel fala para a gente também no livro Amor e Sexo, que por intermédio da paternidade e da maternidade, o homem e a mulher adquirem amplos créditos na vida superior. Então, se você foi um bom pai, se você foi uma boa mãe, se você trabalhou de todas as formas para ajudar o seu filho na sua evolução espiritual, né, na espiritualidade, para que seu filho siga o caminho ali que Deus espera dele, provavelmente você vai ter aqui, como diz Emmanuel, amplos créditos na vida superior. E da mesma forma também eu digo, se você não contribuiu, provavelmente você vai ter vários débitos na sua vida superior.
E da mesma forma que vocês foram obrigados, entre aspas, né, obrigados a estarem juntos nessa encarnação, também vocês vão ter que voltar outra vez, para poder acertar todos esses laços aí e todos entrarem num acordo. Tá ok? E Emmanuel também nos fala que seja quais forem os obstáculos da nossa família, é preciso reconhecer que toda a construção moral do reino de Deus perante o mundo começa nos alicerces invisíveis e na luta dentro da nossa casa. Então, gente, a família é necessário. A família, por mais difícil que seja, ela é a nossa base, ela é o que nós temos, que nós escolhemos e que nós precisamos para a construção dessa nossa encarnação que estamos vivendo aqui hoje. Então vamos tentar fazer o máximo, vamos tentar trabalhar para que a gente tire o melhor proveito disso. É realmente necessário que a gente se acerte, que a gente tente de uma forma ou de outra ter uma boa convivência, estar melhor com os nossos entes. Porque muitas vezes nós vemos pessoas nas ruas ali muito felizes, muito contentes, sorrindo, mas às vezes dentro de casa o negócio é diferente. Sendo que a gente deveria cuidar primeiro dentro da nossa casa. Fácil? Não é. Não é fácil conviver com nossos parentes, às vezes. Convivência familiar é complicada. A gente não está dizendo que seria fácil, mas é necessária. Todos nós precisamos. E aí, partindo dessa constatação que a nossa família é necessária e que precisamos estar convivendo debaixo do mesmo teto, é que a doutrina espírita mostra para a gente algumas práticas que nós podemos ter no nosso dia a dia para melhorar ali a psicosfera do nosso lar, da gente também, e da nossa casa e das pessoas que moram ali dentro dela. Primeiro, não podemos esquecer que nós somos energia. Né? Nós temos o nosso campo aqui vibracional que capta tudo e todos em nossa volta. Então, se eu tenho equilíbrio, se eu busco estar sempre em contato com a espiritualidade amiga, eu vou estar equilibrado e posso contribuir para o equilíbrio do meu lar também. Porque pessoas desequilibradas geram lar desequilibrados. Né? Então precisamos estar atentos primeiro a nós. E Emmanuel, ainda no livro Amor e Sexo, ele nos fala que um lar em desequilíbrio pode se converter de bendita escola que é para um pouso neurótico de moléstias mentais dificilmente reversíveis. Então Emmanuel fala para a gente que o lar é escola bendita, mas um lar desequilibrado pode ser um pouso neurótico de moléstias, adquirindo mais débitos aí para as nossas próprias encarnações. Então, como a gente pode melhorar o nosso ambiente doméstico? Primeiro, prece. Sempre tentar fazer a nossa prece, estar em sintonia com a espiritualidade amiga, primeiro com a gente. Se você é espírita, não sei se todos aqui são, você que nos acompanha, a prática do evangelho no lar é muito importante. A doutrina não impõe que se faça, mas ela mostra que o evangelho no lar, ele ajuda na psicosfera da casa, ele blinda o nosso lar para forças negativas, para espíritos ali que estejam ali querendo sugar ali as nossas energias, né? Então, assim, se nós nos ajudarmos, procurarmos estar sempre em sintonia com a espiritualidade e fazer o evangelho no lar, com certeza essa psicosfera da nossa casa vai também ir melhorando cada vez mais. Se você não é espírita, não impede aquela reunião em família, o rezar dentro da sua própria casa, seja qual for a sua religião. É tentar mesmo que o nosso lar seja um pouso de descanso, não só para o nosso corpo físico, mas também para o nosso espírito. Então, rezar, fazer o evangelho. Ah, mas o pessoal não quer fazer. Faça sozinho, não impede, né? Importante a gente estar sempre ali tentando manter a vibração.
Lembrando que o Evangelho no Lar é um compromisso que nós temos com a espiritualidade. Outra coisa, a prece para os nossos entes ali difícil, principalmente no momento que eles estão dormindo. Quando o nosso corpo está dormindo, o nosso espírito se liberta. Então, se você faz uma vibração para aquele seu filho difícil, para aquele seu pai difícil, no momento que você sabe que ele está dormindo, as suas vibrações, os seus pensamentos vão chegar diretamente a ele. E ele vai ter mais discernimento, de repente, para começar ali a se transformar. Né? Vai acordar de repente com pensamentos melhores, com condutas melhores. Mas não é assim, não é um dia, eu vou rezar para esse meu ente hoje e amanhã ele vai amanhecer pianinho. Não, tenha o hábito de rezar pela sua família e de preferência para aquele que é difícil no momento que ele estiver dormindo. Outra coisa, como que estão as suas ações dentro de casa? Você é aquela pessoa positiva, que bota seus parentes para cima, que tem uma palavra amiga? Ou você é daquele que já chega quebrando tudo, brigando com todo mundo, intolerante, né? Aquele que sorri lá fora, mas que dentro de casa fecha a cara? Então, assim, as suas ações são exemplos. Às vezes você chega querendo bater, o outro vem e quer bater também, né? Dois batem de frente, então precisamos tomar cuidado. Será que eu não posso ser mais paciencioso numa determinada situação? Será que eu não posso contar até 10 primeiro para depois responder aquilo? Tem uma expressão que eu gosto muito, é deixar o barro secar. Deixa o barro secar que ele sai mais fácil, né? É claro, tem coisas que exigem a nossa intervenção naquele momento, mas tem coisas que eu posso deixar passar e tentar resolver melhor de cabeça fria num outro determinado momento. Palavrões dentro de casa, né? Atitudes, excessos de bebida, cuidado com o que a gente assiste. Também tudo isso, a gente pode estar abrindo brecha para espíritos que estão ali ao nosso lado, nos fomentando a fazer determinada coisa, a ter determinadas ações, né? Então, vamos tomar cuidado também com as nossas atitudes dentro de casa. Não vamos ser ditadores, não vamos ser autoritários, não vamos ser violentos, né? Mas também não vamos ser displicentes, nem negligentes e nem indiferentes. Tudo em nossa vida nós temos que ter bom senso, pesar na balança o que é certo, o que é errado, o que pode e o que não pode, mas sempre tendo Deus em nossa mente e buscando uma convivência familiar melhor, pois essa convivência familiar é necessária, todos nós precisamos. Então, terminando a nossa reflexão de hoje, eu quero terminar com uma mensagem do livro Fonte Viva, a mensagem 156 desse livro, que fala sobre parentes. Emmanuel, ele comenta um pedacinho da carta de Paulo a Timóteo. O pedacinho da carta é assim: mas, se alguém não tem cuidado dos seus, vou começar de novo. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Esse é o pedacinho da carta de Paulo a Timóteo. E aí Emmanuel comenta: a casualidade não se encontra nos laços da parentela. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas. Levados pelas causas do passado a reunir-nos no presente, é indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam a alguns corações, a fim de que venhamos a elucidar nossas dívidas para com a humanidade. Inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sobre o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Temos companheiros de voz adocicada e edificantes na propaganda salvacionista que se fazem verdadeiros trovões de intolerância na atmosfera caseira, acumulando energias desequilibradas em torno das próprias tarefas.
Sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Por vezes, é um espinheiro de preocupações e de angústias, reclamando-nos o sacrifício. Contudo, embora necessitemos de firmeza nas atitudes para temperar a afetividade que nos é própria, jamais conseguiremos sanar as feridas do nosso ambiente particular com o chicote da violência e com o emplasto do desleixo. Concordante com a advertência do apóstolo, se nos falha o cuidado para com a própria família, estamos negando a fé. Os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudemo-los com a cooperação e o carinho, atendendo os desígnios da verdadeira fraternidade. Somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade na praia estreita do lar, é que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. É o que eu deixo para nós refletirmos hoje sobre as nossas famílias. Muito obrigada a todos, que Deus nos abençoe e uma boa semana. Obrigado.